E gostaria de agradecer o convite. Eu vi aqui uma programação bastante interessante. Bem, vocês colocaram para mim de relatar a minha experiência nessa última Copa do Mundo. Pois é, eu já esperei essa reação, né? Minha experiência foi extremamente positiva. Ainda mais colocar que eu vi os 7 jogos da seleção alemã no estádio. Eu tive 7 aqui. Foram 7 jogos. E foram mais do que 7 gols. E o motivo para isso aí que eu trabalhei numa oferta que é financiada pelo governo alemão e pela Federação de Futebol da Alemanha, que se chama Embaixada dos Torcedores. Essa oferta é um serviço para os torcedores alemães que está sendo feito desde o começo dos anos 90 em reação aos incidentes de hooliganismo que nós tivemos em vários países da Europa e continua existindo, e uma oferta preventiva. Né? A ideia é não entender o torcedor mais como uma pessoa perigosa, alguém que atrapalha, mas entender ele como alguém que é fundamentalmente importante para o espetáculo do futebol e que ele tem necessidades que precisam ser atendidas. E num evento como uma Copa do Mundo, você tem de ser bastante flexível para atender esse torcedor. Porque você, na verdade, uma Copa do Mundo inclui muita improvisação. Você nunca sabe exatamente o que vai te esperar. Você sabe que você vai a um país estrangeiro, onde você não fala a língua e que as coisas não funcionam da mesma maneira como no seu país. Então, se cria um grupo que tenta de pesquisar como vai ser essa Copa do Mundo, como serão as condições, enfim, aquelas questões para um torcedor bem básicas no primeiro momento, né? Onde eu troco meu voucher para conseguir o ingresso, onde tem os hotéis, como eu chego ao estádio, talvez o que se come naquele local, o que é bom. Essas preocupações. E em seguida nós organizamos uma van que sempre ficou no centro da cidade onde a Alemanha jogou, com uma equipe de 12 pessoas apoiando também. Aqui no Brasil foi o caso que fomos apoiados também pelo corpo consular alemão, que teve sempre alguns funcionários na van conosco. E tentamos de reagir às questões com quais os torcedores chegaram. O que eu trouxe aqui para ver de longe, ao meu ver, o produto principal, uma pequena revista com o nome Helmut, em referência a um técnico da seleção alemã nos anos 70, Helmut Schön. E nós produzimos cada jogo uma revista dessa. Como aqui isso foi o primeiro jogo, na cidade de Salvador, um outro time era Portugal, tem uma tabela. Eu escrevi uma coluna sobre a culinária brasileira e no verso telefones importantes. Isso no Brasil é uma questão bem difícil, como se faz uma ligação com o telefone. É realmente muito difícil. Isso nós tentamos explicar aqui. E tem um número de telefone nosso, um celular, que os torcedores sabem que alguém vai atender e falar em língua alemã. Ou seja, todo esse serviço é em alemão. Que mais? Eu trabalhei nessa oferta pela primeira vez em 2004 em Portugal. Nas Eurocopas, esse projeto tem financiamento da União Europeia e hoje em dia se chegou ao patamar de poder oferecer as embaixadas de torcedores para todos os países participantes.
Nós fizemos isso também na Copa do Mundo da Alemanha em 2006, que eu trabalhei também, e no Brasil teve completamente equipado apenas essa oferta para os ingleses e para os alemães, que são os dois países que mais desenvolveram esse projeto. Eu vi que alguns países já perceberam que isso existe e estão tentando copiar, por exemplo, a Argentina. A Argentina estava com uma van ao lado do nosso, que teve uma situação engraçada, porque nós decidimos antes de criar um uniforme de camisas azuis. Claro, você não tem a camisa branca da sua própria seleção, nem a amarela do anfitrião, então a decisão foi azul. Exatamente, a final foi contra a Argentina, então os argentinos vieram também para a nossa van para pedir informações. Foi uma armadilha de vocês, para explicar para nós que a final está vendida já. Só um comercial, é difícil hoje um comercial criativo, mas tinha um comercial lá dos brasileiros convidando o argentino para ir num cruzeiro, né? Um navio todo lá, todos os argentinos fecha o navio e despacha para o argentino. E eu tive a sorte de participar disso 3 vezes, porque certamente sempre é uma grande experiência. Eu acho que eu nunca vi a Alemanha de tal maneira como eu vi na Copa do Mundo de 2006, e agora o Brasil também. Fantástico, e claro, fantástico que nós chegamos na final e com essa semifinal. E eu tive sorte de poder fazer isso porque eu aprendi português. Isso realmente ninguém achava que ia ter uma Eurocopa em Portugal e depois uma Copa do Mundo no Brasil, então isso certamente foi uma grande sorte. Da Alemanha, isso infelizmente não posso deixar com ninguém, mas existe isso, um relatório da nossa experiência na Alemanha em 2006, escrito em inglês, ninguém precisa aprender alemão, que explica passo por passo como foi o atendimento aos torcedores em 2006, como funciona isso. Uma das partes dentro desse, a meu ver, de uma mudança de enxergar o torcedor e o Fanfest, tanto que isso o nome é alemão, festa em alemão, com essa mesma ideia, né? Até a França ainda em 98 entendeu que o torcedor é um perigo e nós não queremos outros torcedores além daqueles que têm o ingresso. E os portugueses fizeram, por causa dos recursos que teve em 2004 para fazer um atendimento aos torcedores, os portugueses foram persuadidos de fazerem um fanfest. Mas eles colocaram em Lisboa, por exemplo, dentro do parque lá que eles têm. Assim, imagina no Rio de Janeiro fazer no centro do Parque da Tijuca um fanfest. Ninguém vai para lá. Isso foi exatamente o efeito que teve em Portugal. E agora isso chegou aos centros da cidade. Em 2006 a FIFA entendeu inclusive que isso é uma fonte de renda, né? Um segundo estádio que você pode colocar publicidade, onde você pode vender produtos, ou seja, está se descobrindo um torcedor mais e mais como um consumidor e menos como um perigo. Mas dentro disso tem, claro, o grande problema, né? A FIFA ganha seu dinheiro através da venda dos direitos para a televisão e a publicidade, e não através da venda de ingressos para a Copa do Mundo. A venda, o esquema que tem de ser montado para ter os torcedores no estádio é tão caro quanto o dinheiro que entra por causa da venda dos ingressos. Então isso é o que menos interessa, o que certamente grande parte dessa problemática. Para a FIFA o mais interessante seria ter jogos no estádio vazio e transmitir para a televisão e acabou. Que eu, aliás, acho que isso é um grande, não sei se o colega aqui do Bom Senso concorda, mas eu acho que isso também seria um sonho para a CBF no Campeonato Brasileiro. Você exclui todo o problema de violência, você não tem nenhum problema desse, mas você tem os jogos
transmite de preferência ao vivo na televisão, na internet, talvez em canais para agentes de jogadores, porque o futebol brasileiro se financia através da venda de jogador. Então, dentro desse esquema, o torcedor interessa muito pouco. Mas do outro, o que salva a existência do torcedor no estádio é que se precisa a tal da emoção, né? Um futebol sem festa não funciona, e quem faz a festa é a torcida, e isso é o único motivo por que continua existindo torcida nos estádios, apesar de uma pressão de proibir mais e mais a ação dos torcedores. É capaz daqui a pouco eles contratarem figurantes, né, para contratar 40 mil ali, só para estar cheio. Em certa maneira existem essas medidas, né? Aquela coisa de fazer cadeiras coloridas. Isso é exatamente esse esquema, né? Porque pega mal de ter áreas vazias. Então você faz cadeiras coloridas, o Maracanã tem isso um pouco, o Mineirão não fez, então o Brasil inteiro viu que o Mineirão não estava lotado numa final do Brasil, da Copa do Brasil, né? Para mim, estou aberto para a pergunta. Duas, né? Primeiro, acho que é mais uma pensata do que uma pergunta. Em cima dessa última frase que você falou, Martin, que na realidade o grande problema de gestão de esporte no Brasil, do ponto de vista do consumidor, é que quem faz essa gestão, na realidade, não é que ele nem entende ou quer entender o consumidor ou o torcedor, na realidade ele nem respeita e nem reconhece, né? Então, a gente falou do problema do dirigente esportivo ser passional. Do ponto de vista do torcedor ser passional, é um bem para o futebol, é um bem para a TV Globo. Ela fala, olha o espetáculo, todo mundo está cantando, mas na realidade eles gostariam que não tivesse ninguém mesmo lá, como você falou. Mas a pergunta, efetivamente, você falou dos 7 jogos da Alemanha, independente desse número cabalístico. Eu não sei se você, tendo contato lá com a delegação da Alemanha, uma coisa que a gente estava falando antes num outro painel sobre preparação aqui, que o Gustavo falou, se você teve contato com a comissão ou com a delegação alemã, do ponto de vista, se você conheceu o programa de preparação deles, de jogo a jogo, aquele esquema que eles fizeram de estudar, que é muito parecido com o que é feito nas ligas profissionais americanas de basquete, beisebol, futebol americano. E se você podia falar um pouco mais sobre isso, porque também eu acho que, como você é um estudioso dos estudos sobre esporte e pesquisa, se também já estão publicando trabalho sobre isso lá na Alemanha, se a gente pode ter acesso a isso. A esse sistema aí. Olha, infelizmente eu não tive nenhum contato com a seleção alemã, eu não posso falar sobre isso, né? Nós estivemos sempre muito distante disso, né? Eles ficavam no sul da Bahia e nós viajamos e nós ficamos sempre na cidade do jogo. O time chegou um pouco antes e logo depois. Quais as lições que você tira dessa experiência para a questão de gestão e marketing do futebol no Brasil, aí, que é o tema do nosso debate? Eu talvez colocar um pouco o que está da onde surgiu essa ideia da Embaixada dos Torcedores. Na Alemanha existem projetos de serviço social para torcedores em nível local, em todas as cidades da primeira e da segunda divisão. E são projetos financiados pelas níveis de governo municipal e estadual e pela Federação de Futebol. Então, essas instituições viram plataformas em quais as pessoas podem falar um com o outro,
né? Estão normalmente envolvidos a Federação de Futebol, o clube local, a torcida, os grupos de torcidas que existem, a polícia, e se tiver algum problema você tem um diálogo. Eu percebo que as pessoas falam um com o outro e tentam em conjunto chegar a alguma solução. O princípio da Embaixada do Torcedor é muito parecido, né? Você vê que o governo está envolvido, o corpo consular, a Federação de Futebol, né? Funcionário da Federação de Futebol estava sempre conosco. Os outros funcionários vêm desses projetos locais, ou seja, eles conhecem muito bem os torcedores. Nós tivemos uma viagem de preparação que policiais alemães viajaram conosco para conhecer as cidades, ou seja, a polícia alemã sabe qual é o nosso trabalho e nós sabemos o trabalho da polícia alemã. Sempre tem uma conversa entre as pessoas e podem dizer o que tem que ser melhorado, o que falta. E minha impressão do Brasil é que ninguém fala com ninguém, que aliás tem instituições que se escondem. A CBF, para mim, é uma instituição que construiu um bunker na Barra da Tijuca, onde eles estão bem reclusos e que você não chega lá, né? Você não passa nem pela portaria e eles estão no 7º, 8º, não sei. A sede da Federação de Futebol em Frankfurt, eu posso entrar pela porta. Eu também depois não vou muito longe, mas eu posso entrar, pelo menos, né? E muito mais aberto. Isso talvez é um jeito brasileiro, né? Se eu ando aqui na rua, tem garagens toda a rua. Enfim, uma separação muito forte e eu acho que é uma falta de diálogo. Na verdade, Mas, Guilherme, você falou da postura da embaixada dos torcedores aqui, né, o apoio da embaixada para recepcionar os torcedores alemães, numa tentativa de integrar os torcedores alemães às características culturais e regionais do nosso país. A gente vê a seleção alemã construindo um centro de treinamento específico na Bahia e depois doando esse centro de treinamento. A gente vê a integração dos jogadores da seleção alemã, principalmente o Schweinsteiger, o Neuer, cantando o hino do Bahia em Salvador, fazendo uma festa, se integrando bastante com a sociedade. Então a gente vê a Federação Alemã procurando integração, os jogadores da seleção alemã procurando integração, os torcedores alemães se integrando. Eu posso dizer que isso é uma postura integrada, existe uma intencionalidade disso, de fazer com que os alemães viessem para o Brasil e ficassem no Brasil, se interagindo, entre aspas, aculturando, como eu posso dizer, uma postura mesmo de transformar a imagem da seleção alemã numa seleção mais simpática. Isso teve uma repercussão na mídia. Se foi isso pensado, foi intencional. Olha, só para falar, a Alemanha, o alemão, ele sempre foi considerado, as características do alemão a fortaleza, a força, e o que conseguiram nessa Copa aí foi fantástico. Eles saíram queridos de poder acabar com a gente aqui. Olha, ninguém passou para nós essa tarefa, vamos dizer, né? Para nós, funcionários da Embaixada dos Torcedores, no sentido, vocês têm que representar bem a Alemanha. Eu não vejo isso dessa maneira. E muito mais, como eu disse, a origem é essa para evitar conflitos entre torcedores alemães e outros torcedores ou pessoas do local. Talvez eu tenha me colocado mal. Não foi no sentido de representar bem, mas de se integrar ao país, né, de evitar problemas. E isso foi uma ação articulada de federação, Estado, e pensando em colocar os alemães aqui no Brasil de forma integrada. Assim, eu acho que uma coisa é o efeito do outro, né? Porque a ideia é que o torcedor dele se sentia bem, né? Por exemplo, você poderia colocar aqui nessa revista apenas como você chega no estádio, como funciona isso, o outro time. E nós decidimos fazer também uma coluna sobre culinária brasileira.
Isso vai além disso, vai assim, o que essas pessoas fazem, chamar a atenção, né? Nós passamos por Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas cidades com culinárias destacadas, importantes, e você, para apresentar, tem que falar sobre isso. Então, claro, uma tentativa de trazer o Brasil mais próximo ao torcedor alemão e vice-versa. Você cria um clima moderno lá em cima, integrado lá, quando vem na ponta aqui, essa filosofia vai dar tudo, né? Isso Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber especificamente sobre a questão dos ingressos populares da Alemanha, como que isso funciona, quão populares de fato eles são, e como se dá a relação clube-torcida organizada. Se existe também na Alemanha um fenômeno que bom, pelo menos acontece muito no Brasil, de você ter o mesmo clube de diferentes torcidas organizadas que rivalizam, e às vezes rivalidades internas na torcida organizada. Como é que a Federação Alemã dialoga com as uniformizadas? Bem, o preço mais barato em Munique, que aliás para Munique é meu time, o preço mais barato é 15 euros. Isso são 45 reais atualmente. Isso é mais barato do que, por exemplo, ver o Botafogo no Rio de Janeiro. Essa questão, isso é garantido? Tem uma porcentagem dos ingressos nesse valor? E isso são os ingressos para ficar em pé. É a geral, que mesmo no estádio de Copa do Mundo, como o estádio de Munique, Dortmund é famoso e tem orgulho da sua geral, esse preço da geral é de 15 euros. Porque isso novamente um pouco essa questão, eu sinceramente não consigo entender por que o futebol é tão caro no Brasil. Porque dentro da receita dos clubes, os ingressos quase não importam. Quase não importam. Os times na Alemanha se financiam através da televisão e da publicidade, e no Brasil vem como parte importante a venda de jogadores. Está pobre, não ia assistir jogo para não dar problema, segundo ele. Tem um preconceito sutil pela internet. Sim. Então você quer, exatamente, o torcedor virou um problema, e aí você põe o ingresso lá em cima e prefere ter um estádio meio vazio do que possibilitar o ingresso para todo mundo. Tem essa questão, de fato, da elitização dos estádios, né, de procurar o torcedor consumidor e não o torcedor organizado, mas tem também uma questão que é de número, né, que é, por mais que se você vende mais caro, por mais que você tenha um público menor, você tem uma renda maior. Que é o que aconteceu. Acho que... Não, é o que aconteceu. A gente teve um exemplo agora com a semifinal da Copa Sul-Americana, com o São Paulo vendendo ingressos populares, colocando 45 mil. E o Cruzeiro. Oi? Popular, 45 mil. Não. 45 mil pessoas foram ao estádio. O popular foi quanto? Eu não me recordo, mas teve uma diferença significativa de preço com relação à final da Copa do Brasil, que teve 30 mil e teve uma renda quase 2 vezes maior. Se não quase, o São Paulo teve 5 milhões de renda e o Cruzeiro teve quase 8. Bem, mas uma final de uma Copa do Brasil é um jogo muito destacado, né? Que você sabe que você vai vender todos. Se você lota Morumbi, você vai conseguir um outro valor. Acho que vale mais lotar o Morumbi do que... Mas tem outros aspectos aí que não entram, chamadas externalidades positivas. À medida que você amplia o acesso do torcedor ao estádio, você cria um relacionamento, formas de relacionamento que em clubes modernos poderiam reverter em novas formas de receita e novas formas de ampliação. Esse é um ponto. Aqui é muito imediatista, né? Quer dizer, o resultado financeiro em si, às vezes, não é a parte mais relevante, até do ponto de vista financeiro, para os clubes. Né? Ele teve, na verdade, uma segunda pergunta que foi sobre as torcidas organizadas. Na Alemanha existem, na verdade, muito mais torcidas organizadas. Essa coisa de ter 4 ou 5, como tem no Brasil, não é assim. Bayern de Munique tem mais do que... Na verdade, nós falamos de fã-clubes.
E são mais que 100 registrados no Bayern de Munique. Né? Os clubes registram os fã-clubes, que portanto são muito menores. E claro que tem rivalidades, porque aí tem uma questão quantos ingressos cada um vai receber. E há mais ou menos 10, 15 anos temos o chamado fenômeno dos ultras, que são grupos que viram maiores e que querem se impor como quem dá o ritmo na geral. Agora, esse conceito da embaixada do torcedor aí, juntando todas as pontas aí, no caso principalmente das torcidas organizadas, pode ser uma alternativa bem interessante, né? A Copa do Mundo mesmo já tem um bom exemplo do que é a integração de diversos setores, né, discutindo, conversando, aí talvez seja uma das propostas aí das ideias aí para ficarem no ar. Hein? Então vamos para uma última questão aí para... O grande problema não é só o preço do ingresso, é a impunidade, né? A partir do momento que as leis forem cumpridas, o bandido vai se esconder também no estádio, né? Infelizmente... Mas nesses casos aí eles não têm pra cadeia, não? Na prática, a realidade é bem outra, né? Complicado. Pô, eu achei que só o colarinho branco que se lembrava disso. Só me permita... bancado pelos clubes. Tem solução de torcedores. Organizado, mas continua sendo bancado pelos clubes, os organizados. O rapaz ali falou do Schweinsteiger, do Neuer, é bem verdade também a amizade que eles têm com os brasileiros que jogam no Bayern também. Até porque se fosse só essa fórmula mágica, era campeão toda a Copa, né? É bem verdade que isso é cultural. Você falou em 2004 na Euro, que essa seleção vem se preparando desde 2004. Vocês pagaram caro de ficar fora de uma Copa do Mundo, e eu quero ver, opa! Nunca ficamos fora de uma Copa do Mundo. Perderam dentro de casa. Perderam, ficaram em terceiro, ficaram fora de uma Euro, eu acho. Foi isso? Não. Perderam dentro de casa? Não. Olha, pequena lição de história do futebol. A Alemanha não participou das Copas de 30 e 50 por outros motivos do que eliminatórias. Jamais perdemos em eliminatórias. Perdão. Esse sentimento de superioridade depois de 7-1 Agora, é questão estrutural também, né? Um amigo meu frequenta a Alemanha desde os anos 60 e me confidenciou que desde 68 existem inúmeros CTs lá e condições estruturais muito favoráveis, né? Agora, repetindo, a gente teve que pagar caro por conta de uma preparação a 3 Copas do Mundo que vocês vêm se preparando. Mas o que não dá para entender é na era da comunicação. O Santos levar, tipo, de quanto para o Barcelona? Depois daquele jogo lá, você não entender que você tem um novo padrão de jogo, não se preparar, nunca vi uma desse. O Zagallo, em 74, ele foi surpreendido lá pela Holanda, lá, mas não tinha essa facilidade. Mas depois daqueles 8-0 para o Santos, é evidente que você tinha. Apareceu um novo rei, um novo modo de jogar que você não tinha estratégia nenhuma. Né? Bom, eu queria agradecer muito os dois expositores aí. Dá para encerrar essa rodada aí, ou pode ser para o nosso encerramento. Muito obrigado. Na próxima vez, nós salvamos o café do